A paz do Senhor. De novo estamos aqui para mais uma sessão. Queremos partilhar a palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. Também vamos ler João 14, 26 e 1 Tessalonicenses 5, 19. Vamos ler três passagens. Efésios 4, 30, João 14, 26, 1 Tessalonicenses 5, 19. Assim diz a palavra. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. São João capítulo 4, capítulo 14, aliás, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos terminar em 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito. Oremos. Querido Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é bom. Estamos aqui para falarmos da tua parte. É complexa a tua palavra. Peço que o Espírito Santo possa me usar como um instrumento de transmissão. Põe a tua palavra na minha boca para que eu possa transmiti-la com poder e demonstração do Espírito. Não a nós, Pai, não a nós, mas a teu nome da glória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, queremos falar de um tema intitulado Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Entristecer é tornar triste. Entristecer é tornar triste. É ficar triste. Paulo está a dizer, está a ensinar aos Efésios para eles não entristecerem o Espírito Santo, no qual eles estavam selados para o dia da redenção. Quando Paulo fala de entristecer, quando ele usa o verbo entristecer, então ele começa a nos ensinar de que o Espírito Santo não é sopro, como muitos falam, porque hoje em dia uma das polêmicas mais candentes no cristianismo é sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Muitas teologias foram inventadas sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitas igrejas hoje que se dizem cristãs, entre aspas, não reconhecem o Espírito Santo como Deus. Para eles, o Espírito Santo é sopro. Para muitas dessas igrejas, o Espírito Santo é sopro apenas. É vento. É um poder apenas que emana de Deus. Mas o Espírito Santo é pessoa divina. Porque nas passagens que nós lemos, o Novo Testamento foi empregando termos, verbos que só devem ser empregados para uma pessoa, quer ela pessoa humana ou divina. Já na passagem de Efésios, Paulo fala de entristecer. No Evangelho segundo João, Jesus falou de ensinar.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará. Ok? E ele diz também, vos fará lembrar. Quer dizer, ensinar e fazer lembrar. E se nós formos em Atos 13, capítulo 2, não lemos essa passagem, Atos capítulo 13, verso 2, a Bíblia começa a dizer, a partir de 1 e 2, diz que na igreja de Antioquia havia doutores, profetas, e servindo eles e orando a Deus, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Ok? Lucas usa o verbo dizer, disse o Espírito Santo. Então, esses verbos todos, entristecer, ensinar, fazer lembrar, dizer, o sopro não pode dizer. Esses verbos não podem ser empregados para uma coisa, nem tampouco para um animal. São verbos empregados ou utilizados para pessoas. Uma pessoa humana ou uma pessoa divina. Então, tudo isto nos mostra que o Espírito Santo não é sopro, apenas como muitos dizem. O Espírito Santo é pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Paulo está a dizer entristecer, quer dizer, o Espírito Santo pode ficar triste. Pode ficar triste. A epístola aos Efésios, gosto muito dessa epístola porque nela nós encontramos os dois maiores temas do Novo Testamento. A saber, como fomos redimidos. Esse é o maior tema do Novo Testamento. Como fomos redimidos. O segundo maior tema do Novo Testamento é como nós, os redimidos, temos que andar. E esses dois temas encontram-se nessa carta aos Efésios. Como fomos redimidos? O que Deus fez para nos resgatar? Qual foi o procedimento de Deus para nos salvar? E se você quiser saber disso, leia os 3 primeiros capítulos de Efésios, capítulo 1, 2 e 3. Aí você vai encontrar como Deus nos salvou. E o segundo tema é como nós, os salvos, temos que proceder. Depois de Deus nos salvar, como deve ser o nosso andar? Como deve ser o nosso proceder? E os 3 últimos capítulos de Efésios tratam disso. E nós estamos no capítulo 4. No capítulo 4, quer dizer, na segunda parte, ou no segundo tema, como nós, os redimidos, temos que andar. E a resposta é, nós, os redimidos, temos que andar, ou temos que proceder, não entristecendo o Espírito Santo. Esta é a resposta. Nós temos que tudo fazer, nós os salvos, para não entristecer o Espírito Santo. Porque ele pode ficar triste. Agora, como é que o Espírito Santo pode ficar triste? É fácil, porque somos seres humanos, nós sentimos a tristeza. É só ver como é que nós podemos ficar tristes. Como é que um pai em casa pode ficar triste perante o seu filho? É quando o pai, ou seja, quando o filho não quer acatar os ensinamentos do pai, é quando o filho não quer acatar os conselhos do pai, as orientações do pai, é quando o filho não se comportar bem na sociedade, é quando o filho, quando sai de casa, apesar da boa educação que o pai lhe dá, mas ele, quando está na rua, se comporta mal. Se comporta como alguém que não recebeu nenhuma educação. Então, tudo isto pode entristecer o seu pai. Então, quando o cristão não acata os ensinamentos do Espírito Santo, ele fica triste. Jesus disse que ele vos ensinará.
Quer dizer, uma das maiores tarefas do Espírito Santo é ensinar a pessoa. Ele nos ensina. Então, se nós que recebemos seus ensinamentos não acatamos-los, nós entristecemos o Espírito Santo. Se nós não procedermos de acordo com as suas orientações, ele nos ensina uma coisa, nós fazemos outra coisa, ele fica triste. Ele fica triste. Então, ele nos ensina e ele nos faz lembrar. Apesar de nos ensinar, depois de nos ensinar, também nos faz lembrar para nós não esquecermos. Então, não temos como entristecer o Espírito Santo. Na verdade, não deveríamos. Porque depois dele nos ensinar, ele nos faz lembrar.